Fala, minha amiga, que bom que você está aqui hoje, que bom que você chegou até aqui. Nós estamos na quarta aula e hoje o nome da aula é Casamento Renovado. Olha, se existe algo dentro de você que merece ser diferente, é o seu casamento. E ele merece ser melhor do que ele já é hoje. Só que antes de começar, me conta uma coisa. Há quanto tempo que você está casada? Há 1 ano, 2 anos ou há 28 anos, assim como eu? Comenta aqui, fala para mim aí. Elia, estou casada há 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu quero ver o seu comentário. Olha, o tempo do seu casamento não significa muito. O que significa é a qualidade do seu casamento. Eu conheço casais que vivem juntos há muitos anos, companheiros de conta. E conheço também antigos casais que vivem juntos há muito, mas há muito tempo e que ainda, ao olhar no olho um do outro, existe brilho, existe V0. Eles conseguem fazer um rapport com muito amor. E aí eu pergunto para você, como é que está hoje o seu casamento? A qualidade do seu casamento, qual é o nível hoje do seu casamento, do seu relacionamento com o seu companheiro? É um casamento de qualidade, com amor, com respeito, ou é um casamento apenas de fachada? Apenas diz assim, estou indo, estou levando o meu casamento. Levando para onde? Ou você vive 100% amando o seu parceiro, respeitando. Se houver necessidade de tempo de mesa, para sentar na mesa, para ter aquele diálogo, aquele acordo, isso sim é necessário. Agora, é um casamento de quê? Vive muitos anos, mas é um aqui, o outro lá. Quando vai dormir, um vai, deita antes, o outro deita depois. E quando se deita, vira as costas um para o outro. Então, assim, analise hoje como é que está o seu casamento hoje. A qualidade do seu casamento. Talvez você está me perguntando, Elia, qual é a diferença? E isso nós vamos falar hoje. O nome Casamento Renovado não foi à toa que eu escolhi esse nome, tá? Por que isso, Elia? Porque renovar não é voltar o que era. Renovar é melhorar o que já existiu antes. E eu separei para vocês aqui por bloco, tudo anotadinho. Então eu quero que você pegue uma caneta e um papel. Se possível, pause essa aula, assista quantas vezes for necessário. Mas olha, salve o seu casamento enquanto é tempo, porque eu sei que é possível. E eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém na jornada da minha vida. Elia, mas por quê? Porque eu tinha vergonha, parecia algo muito desafiador para mim poder contar, né, sobre o que tinha acontecido comigo no decorrer de, pelo menos, eu acredito eu que foi uns 20 anos, tá? Que eu vivi no meu casamento. Então, assim, quem conhece a minha história sabe do que eu estou falando já, né? Eu e meu esposo, a gente quase que nos separamos. Pela honra e a glória do Senhor Jesus, Deus não deixou. E a gente já estávamos muito bem, tá? Aonde eu e Rogério, a gente já tinha as nossas empresas, nós já estava como parceiro, mais ou menos, eu acho que umas 5 empresas. Então, a nossa vida financeira estávamos muito bem, financeiramente falando, em vista do que nós éramos antes, no início de como tudo começou. Mas, como eu falo para você, um casamento, ele não vive só de financeiro. O financeiro é algo extraordinário, tá? Eu já até falei em algumas mentorias minhas, dei aulas sobre financeiro, a importância de como nós devemos administrar o nosso financeiro, porque, gente, financeiro, ele é algo que tudo que nós for fazer, não depende do financeiro, né? Mas entende que eu estou dizendo de bens materiais, não estou dizendo de relacionamento conjugal. Tem uma diferença relacionamento financeiro como um relacionamento conjugal. Teremos que ter em mente o seguinte, desde quando eu me casei, eu propus ter um companheiro pela vida toda.
Independente se eu estou bem financeiramente ou não, ele é o meu parceiro, ela é a minha parceira. Então, por isso que eu falo para vocês, o financeiro é excelente. Nós precisamos sim do nosso financeiro, mas o financeiro não é tudo. Sempre eu falo, né? Não tenho vergonha hoje de falar, eu falo que isso é importante você falar com as pessoas, não ter vergonha do que aconteceu na sua vida. Sempre existiu respeito no nosso casamento, os dois sempre nos respeitou. Ele nunca me traiu e eu muito menos ainda, glória a Deus. Mas eu estou dizendo aqui sobre comportamento. Eu estou dizendo o respeito da nossa comunicação, do nosso diálogo que não existia dentro da nossa casa, muito menos ainda dentro da nossa empresa. Então pode ser que hoje você está passando por algo bem que parecido, né, com a história da Hélia. Por isso que eu quero que você fique aqui nessa aula comigo, vai até o final, porque sim, pode estar ajudando você hoje no seu relacionamento conjugal. Quando eu falei para você que essa aula sim pode ser uma aula que é bom que você assista, pode ajudar você em alguma coisa, em alguma parte do seu casamento, por que, Hélia, que você está dizendo isso? Olha só, eu sei que para muitos casais, eles falam assim, foi bom enquanto durou. E eu não concordo com isso. Eu vejo que o casamento ele foi feito para que só Deus possamos nos separar, né? Mas a vida, eu falo sempre, ela é feita de escolha. Ou você escolhe, né, ter um relacionamento saudável, fazendo os ajustes, ou você resolve ter um casamento de fachada, de mentira, e fazendo de conta, empurrando assim, né? Fala que empurrando com a barriga, fazendo de conta que tá tudo bem. Eu poderia muito bem ter escolhido ao divórcio, a desistir do meu casamento. Mas pelo contrário, eu, Hélia, escolhi, e tanto eu quanto meu marido, nós escolhemos a investir em nós mesmos, tá? Então nós fizemos um investimento em terapia, em estudo, como poderia salvar o nosso casamento? O que de verdade estava acontecendo com um casamento mais de 20 anos, com 2 filhas? Eu vejo muito relacionamento hoje que as pessoas estão desistindo muito rápido. E ainda quando resolve dar um primeiro passo, fica cobrando do outro. Eu poderia ter ficado melhor se o meu marido tivesse feito a mesma coisa do que eu. Ou então, se a minha esposa tivesse feito a mesma coisa que eu fiz. E aí começa a cobrar um do outro. Aqui nós fizemos diferente. Falo que Deus ele é maravilhoso, né? Foram os dois com os mesmos desejos, sabendo da autorresponsabilidade de cada um. Eu, Hélia, decidi dar o meu melhor 100% no meu posicionamento como esposa e ele 100% com o posicionamento do homem da casa. O que estava acontecendo nesse casamento? Preste atenção. 2 pessoas muito responsáveis, muito trabalhador, nós dois sempre fomos, com o mesmo objetivo de vida, sempre pensamos em crescer muito, né? Como eu falei, financeiramente, dar uma vida melhor para nossas filhas. Mas como eu falei para você, um casamento ele não é só sobre o financeiro. E nesse meio termo, o que aconteceu? Nós esquecemos um do outro. A Hélia acelerada, né? Pelo passado, muitas coisas que aconteceu no meu passado, poderia sim ter revertido tudo isso, se caso a Hélia soubesse, né, nas minhas terapias que eu fiquei sabendo, como você não repetir padrão e também a crença da rejeição. Faz tudo isso, né? Rogério, eu com a minha história, o Rogério com a história dele. E as nossas histórias são muito parecidas. E o que aconteceu nesse meio termo? Eu e ele começamos a criar meio que uma rivalidade dentro do nosso lar. Eu criava uma força ao invés de investir essa força dentro de outros afazeres que fosse da minha parte e ele a mesma coisa, nós criávamos uma força para poder brigar um com o outro igual 2 fios desencapados. Gente, eu não sei se você que está assistindo hoje já passou por essa experiência. Eu desejo do fundo do coração que isso
Casal nenhum merece passar por isso. E se estiver passando, levanta a mão e peça ajuda, porque eu sei que é possível. Porque se a Hélia pôde, você também pode. Sinceramente, eu passei anos do meu casamento achando que o casal era incompatível. Ou, né, que era normal um casal, os dois ali, o casal não combina mais por devido a alguns tempos. Mas isso não é real. Olha só, alguns conceitos que eu trouxe aqui para vocês. A maioria dos casamentos não termina por incompatibilidade, termina por negligência. E deixa eu te explicar o que é uma negligência conjugal. Olha isso, uma negligência conjugal não é crueldade, é descuido. Que você e ele, acordando todo dia, escolhendo viver no mesmo lugar, junto, vocês dois precisam entender que o casamento, sim, ele é prioridade. Negligência, o que é uma negligência, né? Você cuida dos filhos, você cuida do trabalho, você cuida da sogra, você cuida da amiga, você cuida do cachorro, mas não sobra tempo, às vezes, para você cuidar do seu casamento. Preste atenção esses pontos aqui que eu trouxe para vocês e que eu quero que vocês entendam que esses pontos é pontos que aconteceu comigo, tá? Nada aqui é por acaso. O problema é que o casamento é como uma planta. Você pode ficar 2, 3 dias sem regar. E parece que tá tudo bem, mas vai acumulando. Quando você percebe, a planta já está murcha. E aí você olha e fala, já secou tudo. Começa aquele casamento, o que, gente? Aquele casamento sem graça, que eles costumam dizer, né? Casamento sem sal. Tudo começa a não fazer mais sentido. E foi aí que eu quero falar uma coisa para você, que pode ser que alguns desses sinais, tá? Que eu vou citar aqui para você, pode estar acontecendo na sua vida. E aí eu quero que você preste atenção nesses sinais. Eu trouxe 5 sinais aqui para vocês. Eu costumo dizer, esses 5 sinais são as nossas 5 dores, tá? Então preste bastante atenção agora nesse diagnóstico, que possa ser que você está passando por algum sinal desse, por algum momentinho desse que aconteceu comigo, e eu sei que eu já atendi várias mulheres e todas elas trouxe um diagnóstico, uma fala muito parecida no que eu vou falar aqui agora para você, ok? Sinal número 1, comunicação já pode ter virado só logística. Elia, mas como assim? Você conversa com o marido sobre o seu filho, sobre conta, sobre agenda, mas você não conversa sobre os seus sonhos, sobre os seus medos. Não sabe mais o que um ou outro está sentindo. Não chega um para o outro, dá um abraço, pergunta, e aí, como é que foi o seu dia hoje? Teve alguns desafios? Elia, mas tá muito corrido, meu tempo é muito corrido. Ouça o que eu vou dizer para você nesse sinal número 1. Você pode sim estar afastando de um companheiro, aonde você pode contar com ele a qualquer momento, tá trocando esse tempo tão precioso de que é chegar e falar, e aí, tudo bem com você? Pega o telefone, manda uma mensagem, como é que tá aí com você? Você sumiu? Aonde está você? Isso é muito importante, você ter esse relacionamento com seu esposo, independentemente se vocês estão perto ali, próximo ou não. E o sinal número 2, Elia, vamos lá. O toque sumiu ou ficou só funcional. Como assim, Elia? Preste atenção. Não tem mais aquele abraço? Não precisa de motivo, tá, gente? O abraço que eu tô falando é aquele abraço sem motivo. E o carinho virou protocolo ou desapareceu. Não tem um V0, não tem aquele tempo de qualidade mais um com o outro. É muito triste, tá? Preste atenção agora no sinal número 3. Você para de contar as coisas boas para ele primeiro. Ah, Elia, como assim? Ok, isso não acontece não. Será? Então vamos lá. Aconteceu algo incrível no trabalho. Você conta primeiro para quem? Para amiga, para mãe, para irmã, para outra pessoa. E quando você chega em casa, você nem sequer
conta para o seu marido, passa por ele como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, sabe qual é a resposta que você dá para ele, às vezes quando ele te pergunta, e aí, foi tudo bem? Tá indo. Foi péssima hoje. As coisas quando tá ruim. As coisas quando tá boa, se conta para ele, ele é o último. Isso está acontecendo na sua casa? É o sinal número 3. Bora para o sinal número 4? Vocês param de planejar o futuro junto. Antes tinha sonho em comum. Agora, cada um tem o seu separado. Uau! Será que isso está acontecendo na sua casa de verdade? E o sinal número 5. A irritação vira o estado de que, Hélia? O estado de não perdão. Isso vira um padrão desesperador entre os dois. Qualquer coisa que ele faz te irrita. É motivo de quê? Não perdoo. Nossa, como que ele é arrogante comigo. Olha só como é que ele me irrita. Isso é o padrão, esse é o sinal número 5. Lembra dos sinais? Nossa, não comunica comigo direito, fala comigo de qualquer jeito, mas lá com o amiguinho lá fora tá tratando super bem. Na hora que tá perto de mim, já chega em silêncio. Isso tá acontecendo com você também aí na sua casa? Fala para mim. Você tá vivendo mais ou menos passando por mais ou menos por esses sinais na sua vida? Conta para mim. Conseguiu identificar? Ok, Hélia, sim. Agora eu quero te convidar você a tirar o dedo da ferida, ok? Como assim, Hélia? Olha só, o que eu trouxe para vocês aqui, o que eu vou falar para vocês, não é apenas uma teoria, é o que eu vivi e o que eu busquei fazer diferente hoje e o que eu aprendi com todos esses erros, tá? Então, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui para você. Por que a grande virada? Olhar para dentro antes de olhar para fora. Às vezes, a primeira coisa que você faz é querer fazer o que? Mudar a vida do seu cônjuge. Errado. É necessário que você mude você. Ninguém muda ninguém. Não pensa em querer mudar o seu marido, porque a mudança dele só depende dele. A sua só depende de você. É por isso que eu falo, a grande virada, a virada número 1 da minha vida foi buscar mudar a mim mesma. O que de verdade eu precisava melhorar, tá? E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês alguns relatos, né? De que de verdade aconteceu comigo dentro da minha casa. E o que é mais importante, Hélia, é que o que eu fiz com tudo isso, ao contrário, tudo isso que aconteceu. Por que eu estou dizendo para você que eu estou buscando mostrar para você esse renovo? Porque, gente, de verdade, tá para nascer uma pessoa que fala assim, desde quando eu casei, eu vivo 100% e nada de ruim acontece no meu casamento. Se isso fosse verdade, não existiria tanta separação que a gente vê hoje. Eu vejo que a grande maioria das pessoas não fez o que a Hélia e o Rogério fez. Eles fazem diferente. Desiste do seu casamento. Coloca um ponto final e ainda disse assim aquela frase, foi bom enquanto durou. Misericórdia, né? Como eu disse para vocês, gente, nós estamos no finalzinho agora, tá? E eu quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, que deu para vocês entender, fazer um diagnóstico de como está hoje o seu relacionamento. Assiste lá, volta lá, assiste os 5 sinais que está negligenciando hoje o seu relacionamento. As 4 viradas do seu casamento para que você possa renovar o seu casamento. E também aprenda como ter aquela conversa difícil. Lembra que eu falei que não é fácil? Então, mas eu quero deixar uma coisa aqui para você, tá? Que você coloca de vez na sua cabeça. Casamento não vai mal porque o amor acabou. Na maioria das vezes vai mal porque ninguém foi ensinado a sustentar o amor por longo prazo. Uau! É ou não é, gente? O que vocês de verdade aprendeu no lar de vocês com os pais de vocês? Será que de verdade vocês viu o pai de vocês
tendo essa conversa? Que o casamento ele precisa ser renovado, fortalecido, regado com muito amor, um bom diálogo, uma boa comunicação, um respeito, um abraço, um V0. Agora é momento do esposo, momento do filho. Eu não tive esse ensinamento. A não ser que você tenha, e se você tenha, que bom, fico muito feliz por você. Porque com certeza vai evitar que algo muito ruim possa acontecer no seu relacionamento. Porque eu sempre falo, gente, nós vamos sempre compartilhar aquilo que nós aprendemos. Eu só consigo oferecer dentro da minha casa para minhas filhas aquilo que eu aprendi lá atrás. A não ser que, quando nos tornamos adultos, a gente fala, peraí, lembra que eu falei? Levanta a mão, pede ajuda e fala assim, eu quero e eu decido hoje ter uma família diferente e um casamento diferente. Aí sim, as coisas podem ser diferentes sim, tá? Mas eu quero deixar aqui para você, dizer algo para você o seguinte, o que não foi ensinado, olha isso, pode ser aprendido. Lembra que eu falei para vocês? Se você pode aprender, o seu casamento pode sim ser renovado. Se você não aprendeu lá, você pode aprender hoje. E com esse ensinamento, você vai viver um novo casamento, um novo relacionamento, uma nova família. E eu não tenho dúvida disso. Você pode aprender, sim, que o seu casamento necessita, tá, dessa atenção, inclusive não negligenciando, porque um casamento é uma coisa muito séria. E eu quero deixar minhas palavras finais aqui para vocês. Não se deixe de se posicionar dentro do seu lar. Você mulher, você esposo. Faça a sua parte sem negligenciar, sem nada em troca. Ah, mas eu só vou melhorar se a minha companheira melhorar. Eu só vou melhorar se o meu companheiro melhorar. Não. Faça a sua parte 100%. Busque esse renovo dentro do seu lar. E aí você vai ver que vai valer a pena. Ok? Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas que mereçam também viver esse renovo dentro do seu lar. Um abraço e até a próxima aula.